Muito bem, pessoal. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Tema de hoje: Autopet Cloud financeiro. A gente vai, como a gente fez na semana passada com o módulo de veterinária, a gente vai dar uma passeada. A gente não vai fazer não vai ter como entrar em cada detalhe do sistema, porque seria tomaria muito tempo. Mas o interessante hoje é você ter uma noção do que existe de novo no Autopet Cloud financeiro em relação ao Solaris Cloud, o antigo módulo financeiro do Solaris Cloud, ou mesmo em relação ao módulo local do Autopet Cloud financeiro, que eu sei que algumas pessoas que estão conosco hoje ainda utilizam e que foi recentemente descontinuado, porque é um negócio, é um módulo que já tinha muito tempo de operação. E como existem muitos recursos novos que estão disponíveis, nós tomamos a decisão de descontinuar esse módulo já há algum tempo. Nesse ano a gente fez essa descontinuidade. Então, alguns de vocês devem ter recebido um aviso da descontinuidade do Autopad Cloud local, para quem ainda usa. Alguns ficaram, meu Deus do céu, o que que vai acontecer agora? Não, não vai acontecer nada. A transição ela não vai ser uma transição corrida, mas ela vai acontecer. Isso significa que quando a gente descontinuou esse módulo, ele automaticamente vai parar de funcionar? Não. Significa que ele para de receber qualquer tipo de atualização, inclusive de correções. Então ele passa a ser um módulo tratado como legado e ele para de receber a garantia, né? Então o que que acontece? Vamos supor que amanhã o Windows 12 é lançado e aí o módulo financeiro deixa de funcionar no Windows 12 que foi lançado. Ele vai ficar sem funcionar, ele não vai ser feito nenhum trabalho em cima dele. Mas não significa que quem ainda está utilizando precise parar de utilizar ele imediatamente. Não necessariamente. Ele não é mais, ele foi removido dos contratos para quem ainda tinha ele. Ele foi removido dos contratos justamente porque ele deixou de ter atualização. E num futuro breve ele provavelmente vai realmente deixar de funcionar. Mas vamos falar do novo, não vamos falar do antigo. Vocês não vieram aqui para ouvir falar do antigo, vocês vieram para ouvir falar do Autopad Cloud financeiro, o novo Autopad Cloud. Como os demais módulos, a gente já viu isso na semana passada, você vai acessar como, em primeiro lugar? Bom, primeiro eu vou sair da tela aqui só para mostrar desde o princípio. Então eu vou fazer o login no Autopad Cloud, normalmente. Quando eu entrar, eu vou selecionar a empresa onde eu vou trabalhar, se eu tiver mais de uma, onde eu tenho acesso. Faço o login, nesse caso aqui eu fiz o login numa empresa de teste nossa, obviamente, que a gente não vai fazer nenhuma demonstração com dados reais. E quando a gente faz, a gente oculta qualquer identificação da fonte do dado, né? Neste caso aqui, então, eu vou entrar em qual módulo? Do que nós vamos falar hoje? Do módulo financeiro, que é esse módulo que está aqui, tá? Quando eu entro no módulo financeiro, a primeira coisa que ele me mostra é um dashboard, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os recursos, o que que tem, etc. e tal, mas os novos módulos do AutoPad Cloud, eles sempre começam com um dashboard. O que que é o dashboard? É um módulo, um painel, onde você tem informações rápidas e importantes para você ver no dia a dia. No caso, por exemplo, do financeiro, o que que ele mostra aqui muito rapidamente para você? Ele mostra, claro, isso tudo vai depender do seu trabalho operacional. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Não existe gestão financeira se você não fizer a sua parte de colocar os dados corretos no sistema. Mas no caso aqui, o que que ele está me mostrando? Basicamente, quanto que eu tenho de saldo disponível no meu caixa, em dinheiro físico, por assim dizer. Quanto que eu tenho de investimentos, se eu tiver colocado o controle de investimentos aqui dentro, isso pode ser muito importante no seu planejamento financeiro, quando você tem isso, um CDB, uma aplicação em alguma coisa que você vai dispor, no caso eu estou falando não pessoal, né? Estou falando sempre da loja. Os saldos em conta corrente. Aqui ele me mostra uma projeção de fluxo de caixa para esse mês, vamos falar sobre isso já já. Então ele mostra aqui, barras negativas significa que nesse dia eu tenho mais despesa do que receita, e barras azuis significa que eu tenho mais receitas do que despesa. Aqui ele mostra uma evolução do meu caixa, e aqui ele me mostra, embaixo, me mostra as contas que eu tenho para pagar,
que já estão vencidas ou vencem hoje. Então, isso aqui é uma visualização rápida do que eu tenho para pagar, que está vencido ou que vence hoje. E aqui as minhas principais categorias de despesa. Então, o que que a minha loja principalmente, onde eu gasto a maior parte do dinheiro da minha loja. No meu caso aqui eu tenho fornecedores, aluguel, etc. Tal. Tem uma sem categoria aqui que é muito ruim, mas isso aqui é um dado de teste, né? Então é normal que aconteça alguns dados maluquinhos, tá? Esse é o dashboard inicial. Mas antes de falar do dashboard inicial, de mostrar os recursos aqui no sistema, eu preparei uma apresentação muito rapidinha sobre algumas coisas que é interessante falar. Eu nem vou abrir ela como apresentação mesmo, vou deixar só um guia aqui de trabalho e para mostrar algumas coisas para vocês. Que a primeira coisa é, quando a gente está falando de um módulo de financeiro, a gente primeiro tem que definir para que serve um módulo financeiro, né? E na minha visão, na visão do Ricardo, ele serve para três coisas diferentes. E às vezes as pessoas utilizam para apenas uma dessas coisas quando utilizam bem. Tem duas outras coisas de um módulo financeiro que muitas vezes é negligenciada por N motivos, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de conhecimento de como fazer, às vezes por falta de ferramenta, mas muitas vezes você não consegue fazer as três coisas. E o que que são essas três coisas que uma gestão financeira deveria te ajudar a fazer? Três coisas principais. A primeira, o controle operacional. O que que significa controle operacional? Controle operacional é o que normalmente o pessoal busca em primeiro lugar no num módulo financeiro, que é o que que eu tenho para pagar? O que está vencendo hoje? Quando é que eu faço? Quando é que essas contas vão vencer? Ou, ao contrário, em vez de pensar no pagamento, olhar o recebimento. Quanto eu tenho para receber? Quem é que está me devendo? Quem que não está? Isso é um controle fundamental. Não estou dizendo nenhum dos três aqui é menos importante do que os outros dois, tá? O controle operacional, que é normalmente o que é mais buscado, é fundamental. Até porque, se você não tiver parte operacional bem feita, as outras duas coisas você não consegue fazer. Que são essas outras duas coisas? A apuração do resultado, que é, ok, eu sei quanto que eu tenho que pagar, eu sei quem está me devendo, mas a pergunta é uma pergunta difícil de responder e eu vou dizer para você que poucos clientes nossos sabem responder isso de bate-pronto, qual foi o resultado do meu negócio? Meu negócio está dando lucro? Meu negócio está dando prejuízo? O que que eu preciso entender? Quais são as minhas principais fontes de receita? Quais são as minhas principais fontes de despesa? No caso de uma loja ou de um mercado, de um negócio do ramo pet, normalmente nós estamos falando de loja ou prestação de serviço, você sabe mais ou menos quais são as suas principais fontes de receita, mas nem sempre você sabe quais são as suas verdadeiras fontes de despesa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, apurar o resultado já é uma coisa que não é trivial. Pouca gente consegue fazer e pouca gente consegue fazer bem feita. E o terceiro ponto que também é importante é o seguinte: a apuração de resultado, ela está olhando para trás, é o que já aconteceu. É como se você estivesse olhando no retrovisor, dirigindo o carro olhando pelo retrovisor. É importante? Claro que é importante. Você precisa saber como é que o seu negócio foi no mês passado, como é que o seu negócio está indo neste ano, que até agora, quanto que eu faturei, para poder entender o que aconteceu. Mas eu tenho que também ter a capacidade de olhar para frente, que é o planejamento. O planejamento, ao contrário do resultado, não é sobre o que aconteceu, mas é o que eu posso fazer daqui para frente. Quais são os gargalos que estão impactando na minha rentabilidade? Quais são os pontos que estão causando dificuldade financeira do meu negócio? Porque no final das contas, dificuldade financeira significa você sobreviver ou não. Se você tem dinheiro para pagar suas contas, você sobrevive. Se você não tem dinheiro para pagar as suas contas, você não sobrevive. É simples assim. Você vai se endividando, em algum momento, essa conta deixa de parar de funcionar. Você ainda continua um tempo se endividando até o momento que você fala, cara, não dá mais para continuar. Então, agora é o momento de fechar a empresa. E muitas vezes você fecha a empresa. é, a gente vê isso acontecer muitas vezes, né? Alguns dos nossos clientes que acabam encerrando as atividades e sai devendo e fica numa situação super delicada. Então,
O módulo financeiro e a gestão financeira serve para tentar entender quais são esses gargalos, ver o que é possível fazer e o que que você tem que olhar para poder fazer uma gestão onde isso não seja nunca necessário. Ou, se acontecer, já aconteceu comigo. Eu já tive negócio também no comércio e até que eu cheguei a uma conclusão que aquele negócio, como ele estava formatado, ele não era viável. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. A gente fala, olha, não está sendo viável. A questão é a seguinte: é quando você vai descobrir que o seu negócio não é mais viável ou que aquele seu negócio não é viável. E se você conseguir descobrir antes, você tem a chance de sair do seu negócio antes que ele torne ser um problema para a sua vida pessoal e fazer outra coisa e mudar o rumo da sua vida. Isso aconteceu comigo no passado. Eu tive um negócio em sociedade com a Sheila, que está aqui com a gente, né? E a gente descobriu que a gente tinha uma loja que não era viável e que ela não seria viável no modelo que a gente tinha pensado. O que que a gente fez? A gente passou ela para frente, a gente negociou ela e felizmente conseguimos sair do negócio sem ter um impacto financeiro negativo na nossa vida pessoal. E a coisa funcionou e pronto, e aconteceu. Ok? Então, essas são os três pontos que são importantes. E o nosso módulo, o novo módulo financeiro, procura dar ferramentas para as três coisas: para o controle operacional, para a apuração de resultado e para o planejamento. E nós vamos dar uma passeada hoje para entender essas três coisas. Beleza? Então vamos conhecer então. Controle operacional. Vamos falar um pouquinho mais sobre o controle operacional. O que que é o controle operacional? O que que você quer dizer com isso, Ricardo? Bom, controle operacional passa, por exemplo, pelo fechamento do caixa. Quanto que eu tenho, quanto que todo dia eu recebo, quanto que eu recebi no meu dia, isso é controle operacional. Quanto que eu recebi no cartão, quanto que eu recebi, aqui, por exemplo, deixei aqui, essa é a tela de conferência de caixa do nosso sistema. Agora, de um caixa qualquer, de um dia qualquer, de um cliente qualquer. Então ele mostra aqui, por exemplo, quanto que começou o dia, o caixa inicial foi tanto. Então aqui, por exemplo, é a tela de conferência de caixa, que é um exemplo bobo, mas é um controle que, por incrível que pareça, eu tenho muitos clientes que não fazem esse controle diário, que é quanto que entrou em dinheiro, quanto que entrou em cartão de crédito, quanto que entrou em cartão de débito, quanto que entrou no pagamento digital. O que que é pagamento digital? Hoje em dia nós temos Pix, nós temos iFood que paga também, pode ser um depósito bancário, pode ser uma transferência bancária, enfim, tudo isso. Isso parece um controle menor, mas tem um monte de coisas que depende deste controle operacional. A gente vai ver esse exemplo já já. É muito importante, por exemplo, muitas vezes as pessoas, gestores, negligenciam o controle das formas de pagamento. Então não está se preocupando. O que importa é o seguinte: deu certo, não deu certo, não deu certo, não tem problema, isso não traz impacto. Traz muito impacto. Muitas análises que você vai fazer dependem de você saber quanto que você vende no cartão de crédito, quanto que você vende no cartão de débito, quanto que é o prazo de cada um deles, porque são prazos diferentes. Quando você vende no cartão de crédito, você recebe em 30 dias, caso você não faça antecipação automática. Se fizer, também tem um impacto, que é a questão dos juros que você vai pagar para fazer essa antecipação, que precisa ser levado em consideração e muitas vezes não é. Mas não vamos falar disso agora, vamos falar de prazo só. Cartão de crédito tem um prazo, cartão de débito tem outro. Normalmente ou é D0 ou mais comumente D mais um, ou seja, você vende hoje e recebe amanhã. O pagamento digital, muitas vezes ele é à vista, né? Por exemplo, um Pix. Um Pix é um pagamento digital, você recebe ele. Esse tipo de controle e esse tipo de conferência que muitas vezes é negligenciada é fundamental. Porque sem isso, cara, você não consegue fazer planejamento. Por incrível que pareça. Porque você não controlar isso significa que você não vai ter controle nenhum dos seus recebíveis lá na frente. E aí não tem planejamento que funcione. Tá? Esse é um deles. O sistema, obviamente, vai ter uma tela de conferência de caixa. Ela foi muito melhorada no nosso sistema novo. Então, olhando um pouquinho agora, saindo daqui da captura de tela e indo lá para o Autopad Cloud, a gente vai ter uma tela de conferência de caixa aqui nos nossos recebimentos. Então essa é a tela. Aqui eu não tenho nenhuma venda nesse dia. Se eu pegasse uma venda num dia qualquer aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui está vinculado com a minha testa. Então ele vai mostrar aqui quanto que eu recebi por forma de pagamento. Se eu tiver mais de um terminal de caixa, ele vai mostrar o detalhe de todas as operações. Enfim, vai ter todos esses controles. Assim como eu vou ter o controle
detalhado de quanto eu recebi em cada uma das formas de pagamento. Eu vou ter o menu dos recebimentos aqui. Quanto eu recebi de pagamento digital. Então, por exemplo, quanto que eu recebi de pagamento digital? Vou pegar aqui mais fácil de ver nos últimos, sei lá, de 1/8. Vou pegar aqui do dia 1/6 até hoje. Então, ele vai mostrar quanto que eu recebi de Pix, quanto que eu recebi de outras formas de pagamento. Então, a gente vai ter todos esses controles. Esse é um controle operacional importantíssimo, que é quanto que você recebeu. Além desse controle operacional, outra coisa que é importantíssima é você ter o controle dos seus lançamentos de receitas e despesas, né? Isso é óbvio também, mas é um outro ponto onde as pessoas falham muito, que é saber quanto que você vai, que é aquela história, quem eu tenho que pagar e quando, né? Então, quando eu compro uma mercadoria, eu normalmente importo lá o XML, ele vai alimentar aqui o meu contas a pagar, né? Então, aqui, por exemplo, uma nota da Premier que eu comprei no dia 4/8, perdão, eu comprei no dia 21/7, mas ela vencia duplicata no dia 4/8, uma duplicata no valor de R$ 31, que não foi paga ainda. Então aqui eu tenho controle de tudo que está pago. Tenho aqui um pagamento de um empréstimo que eu tenho que fazer, pagamento do empréstimo Alessandro, uma descrição qualquer que eu coloquei, que não é uma conta oriunda de uma compra e que também não foi paga ainda, está vencida já no dia 7/8 de 2026. Então aqui eu tenho esses controles do que está pago e do que não está pago ainda. E aí, quando eu pago, eu posso dizer em que conta que eu paguei, que é um terceiro controle financeiro, né? Que você pode ter, que é o controle bancário. Como assim controle bancário? Eu posso ter um cadastro das minhas contas e eu acompanhar o saldo de cada uma dessas contas. Isso é essencial para eu ter uma boa gestão financeira? Não. No sentido de planejamento e no sentido de apuração de resultado, não necessariamente. Mas isso daqui dá uma segurança para o gestor, até porque se você sabe quanto que você tem, claro, eu consigo também fazer um planejamento em cima disso, né? Se eu sei, por exemplo, que eu estou com uma conta negativa em 8.000 e eu tenho uma outra conta que está negativa em 8, positiva em 8.000, uma boa gestão financeira sugere o quê? Que eu imediatamente cubra essa conta usando os recursos que eu tenho nessa conta aqui para não ficar pagando os juros de banco, né? Isso faz parte da gestão financeira básica, 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 básica. É claro que eu saber quanto que eu tenho de saldo me permite saber se, quando eu estiver olhando para as contas do mês que vem, eu vou ter dinheiro, eu vou começar de um ponto de partida zerado, ou se eu vou começar de um ponto de partida onde eu tenho um saldo inicial para começar. Então, esse é um outro controle. O nosso módulo local não tinha esse tipo de controle, o módulo financeiro do Solaris Cloud já tinha e continua existindo dentro do Autopad Cloud financeiro. Aqui eu estou falando dos saldos, né? Quanto que eu tenho do saldo de cada conta que está cadastrada, e eu não tenho limite de contas de quantas contas eu vou cadastrar, mas cada uma dessas contas eu consigo analisar o extrato delas. Inclusive, eu consigo fazer a conciliação com a conciliação bancária a partir do arquivo de exportado do banco. Por exemplo, vou pegar uma conta aqui do Banco do Brasil, no período, sei lá, do dia 1º de janeiro até hoje. E ele vai me dar um formato de extrato igual extrato de banco mesmo. Aqui eu tenho um controle das contas correntes, né, as contas financeiras, e que se assemelha a um extrato de banco mesmo. Inclusive, ele permite eu saber o que eu já conferi com o meu extrato, ou seja, está batendo com o meu extrato, se está conferido ou não, aqui, ó, sim ou não. Então, ele mostra aqui o que já está conferido e o que ainda não está conferido. Então, este valor aqui, esse saldo final aqui, deveria bater até o último centavo com o meu saldo do banco. Se não estiver batendo até o último centavo, está errado. Não existe aqui meio certo num controle de saldo bancário. Ou está certo ou não está certo. Ah, mas está quase certo. Não, não existe quase certo para quando nós estamos falando de controle de saldo bancário. Então é porque está faltando algum lançamento ou algum dos lançamentos está incorreto. Como é que eu chego nesse resultado correto? Eu chego simplesmente falando o seguinte, indicando para o sistema, quando eu estiver fazendo um pagamento, vou pegar aqui, por exemplo, uma consulta dos pagamentos aqui que eu tenho aqui. Se eu vou pagar esse empréstimo aqui hoje, por exemplo, vou pegar esse empréstimo e vou marcar, eu simplesmente, ao quitar essa conta, né, tem uma opção aqui de quitar essa conta, eu podia estar quitando mais de uma, vou quitar só uma. Ao quitar essa conta, eu tenho que dizer, da onde eu vou tirar o dinheiro para quitar essa conta? Aí eu digo, vou tirar o dinheiro da conta, salvo engano, a conta do Banco do Brasil tem saldo positivo nesse momento,
Então, eu vou tirar isso do Banco do Brasil, estou pagando ela hoje, então, portanto, dia 21 mesmo. Tem pagamento de multa e juros? Não, não tenho, então vou quitar essa conta aqui. O que que vai acontecer? Primeiro, eu vou ter um controle de que essa conta foi paga. Se eu precisar depois saber disso, ó, eu sei que ela foi paga no Banco do Brasil, tá paga ela agora. Se eu precisar visualizar, eu poderia até anexar um comprovante, se fosse necessário anexar um comprovante de pagamento, mas aqui eu não estou anexando nada. Então eu sei que ela foi lançada no Banco do Brasil. Ó, tá vendo? Eu posso colocar anexos aqui. Esses anexos são bem interessantes, que é um recurso que o AutoPad Cloud tem, que facilita a vida de quem vai pagar a conta. Exemplo, tem um boleto bancário que eu recebi. Em vez de eu gravar isso numa pasta do computador e depois ter que vir buscar essa pasta, etc e tal, na hora que eu cadastro a conta, eu posso anexar o boleto bancário que quando eu for pagar isso daqui a 15, 20, 30 dias, sei lá, quando eu estou fazendo esse pagamento, eu não preciso correr atrás dele. Eu venho aqui, busco o boleto, acho ali a chave, a chave de pagamento e vou fazer o pagamento do meu boleto. Mas se eu voltar agora, ó, como eu paguei ela no Banco do Brasil, naturalmente, o que que vai acontecer? O meu extrato do Banco do Brasil, se eu for lá nos lançamentos da conta do Banco do Brasil, agora vai aparecer. Eu tinha lá um saldo de 8 mil, como a gente tinha visto, né? 8.300. Eu fiz o pagamento do empréstimo, está aqui marcado. Eu não marquei ele como conferido quando eu fiz o pagamento, ou seja, eu não certifiquei que ele está batendo com o lançamento do banco. Poderia ter feito isso através de um arquivo de conciliação, ou posso fazer manualmente, e meu saldo final agora está atualizado, 5.300. Então agora eu vou marcar esse aqui. Eu olhei agora, peguei o extrato, tirei o extrato, vi que está ok, ou importei o extrato do arquivo lá, vi que está ok, posso marcar como conferido, pronto. Então eu sei agora que o saldo agora é um saldo que está conferido, então eu sei que tem R$ 5.300 aqui na conta. E você consegue conciliar, comparar o que está no seu extrato com o que está nos seus lançamentos. E indicar, olha, esse lançamento que você tem no extrato não está aparecendo aqui. O que que é esse lançamento? Aí você tem a oportunidade de incluir aquele lançamento ou de conferir automaticamente. Esse é um dos recursos que tem que estar aqui, utilitários. Conciliação de conta corrente. Nós temos a opção de conciliação de conta corrente, que é exatamente a partir da importação desse arquivo OFX. Está aqui ele. Alguns arquivos, aqui não tem nada a ver, isso aqui são arquivos de outra coisa, não tem nada a ver com banco, mas, ou alguns bancos exportam como OFX, outros exportam como CSV. A gente consegue fazer mais ou menos de acordo com os dois, mas às vezes pode ser necessário fazer algum ajuste. Aproveitando a oportunidade, já que estamos falando de conciliação, nós temos uma outra ferramenta que foi criada no AutoPad Cloud, isso não existia no Solaris Cloud financeiro, existe agora no AutoPad Cloud, que pode ajudar muito, que é a conciliação de cartões de crédito. O que que é essa conciliação? Aqui eu estou conciliando duas coisas. Também é via exportação de arquivo, né? E basicamente aqui nós estamos falando de exportação do arquivo, mas agora o arquivo de vendas da sua operadora de cartão de crédito. Então você consegue comparar o que a sua operadora de cartão de crédito disse que recebeu de você com aquilo que você lançou do sistema. Tem algumas questões, isso funciona muito bem, muito melhor quando você tem a transferência eletrônica de fundos, porque cada operação dessa que você faz, quando tem a operação de TEF, ela ganha um número, ela ganha um número de autorização, né? Aquele número que vem lá no cartão. Esse número de autorização é o que o sistema compara, porque não adianta eu dizer que eu tenho uma operação de R$ 100, às vezes eu posso ter 10 operações de R$ 100 no dia. E então, como é que eu sei que aquela operação de R$ 100 é equivalente à que está lá na operadora do cartão de crédito? Através do número de autorização. Esse número de autorização, se eu tenho transferência eletrônica de fundos, ele já vem preenchido automaticamente, eu já capturo ele. Se eu não tenho, existe uma opção no sistema para que eu possa digitar esse número na hora que eu estiver registrando a venda. Mas é uma opção que muitas vezes, por padrão, ela fica desligada. Por quê? Porque é um númerozinho muito pequenininho que vem lá no comprovante, que é bem dificinho de ler, porque é um númerozinho às vezes comprido, né? 8, 9 números bem pequenininhos, e que toma um tempo do atendimento. Dependendo do volume de operações que você faz na sua loja, o Luiz vai falar, não, não vou ter esse tipo de controle. Caso você tenha esse controle e queira ter esse controle, existe essa opção de colocar o número de autorização, e aí a gente consegue fazer a conciliação de uma maneira muito mais eficiente. Na conciliação, o que que tem de interessante?
Primeiro, ela permite você verificar se todos os lançamentos foram feitos corretamente. Primeiro, se todos os lançamentos foram feitos, né? Já que é o primeiro passo, né? Se tudo aquilo que você lançou no sistema está dizendo na operadora que você fez. Primeiro ponto é esse. Isso já permite uma prevenção de fraude, né? Exemplo, se você registrou no sistema uma operação de R$ 100 e ela não aparece na sua operadora, das duas uma, ou houve um erro da operação, ou, um caso terrível que eu vou dar de exemplo, você tem uma pessoa que usou uma outra maquininha que não é a sua maquininha da loja, usou uma maquininha. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter uma maquininha. Ah, Ricardo, mas você está falando uma coisa absurda. Sim, mas já vi acontecer. Só um exemplo. A segunda coisa é que também é aquela história, é raro, mas acontece muito. A operadora, quando você fechou o contrato com ela, adquirente, você combinou uma taxa que depende da bandeira do cartão, que depende do número de parcelas que você trabalhou. Às vezes, que deveria nunca acontecer, mas acontece com mais frequência do que deveria, a operadora erra. E normalmente a adquirente erra para mais, ou seja, ela começa a te cobrar uma taxa maior do que a taxa que você contratou com ela por um erro do sistema, né? E muitas vezes isso passa despercebido. Você só vai vendo depois que você tem aquele desconto, né? Porque isso já é descontado diretamente do seu recebimento e você não percebe isso. Quando você tem a conciliação de cartão de crédito, você consegue, porque ela vai exportar a taxa e ele vai comparar se aquela taxa está conferindo com a taxa que você informou no cadastro daquela operação dentro do sistema. Então, essa é uma coisa que é possível fazer agora também. A terceira coisa que você vai conseguir fazer também é verificar se a bandeira que você lançou está correta. Por quê? A bandeira é importante? Em alguns pontos é, porque às vezes, dependendo da adquirente, a bandeira muda a taxa. Quando eu recebo a venda no Visa, nem sempre a minha taxa vai ser igual à mesma taxa se eu vender no Elo, por exemplo, no cartão Elo, ou no Mastercard e assim por diante. Então, a conciliação, que é uma outra ferramenta que eu aproveito para falar, de cartões de crédito, existe no Autopad Cloud. Ele é totalmente novo, esse recurso não existia no Solaris Cloud, muito menos no Autopad local, e ele é possível de fazer, mas se você quiser ter um controle efetivo financeiro, é muito legal de ter. Então, em termos de controles operacionais, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de controle de saldos de conta corrente, nós estamos falando de controle de lançamentos de receitas e despesas, estamos falando de conferência de caixa, e tudo isso, quando bem feito, é o que vai nos permitir fazer o quê? As minhas apurações de resultado e os meus planejamentos, que é o que eu gostaria de começar a falar agora, mas antes eu vou fazer uma segunda pausa para saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário sobre o que falamos até agora. Ricardo, o pessoal estava falando, né? A pergunta logo em seguida foi o que você já falou, que é a conciliação automática do cartão de crédito. Uhum. E aí a gente tem, né, a opção de você trazer o arquivo para conciliação, levando em consideração tudo isso que você falou com relação aos controles. Eu vou frisar novamente que o Ricardo falou uma frase que é transferência eletrônica de fundos. Transferência eletrônica de fundos é conhecida como TEF. Inclusive, alguns estados já entraram no cronograma, alguns já estão obrigatórios, né? Meios de pagamento estarem interligados com a venda, com a emissão da nota, e outros estados estão com um cronograma previsto para janeiro de 2027, e existe aí uma tendência grande dessa obrigação acontecer bastante agora, a partir de 2027. Aí a gente tem algumas perguntas ainda relacionadas ao lançamento, Ricardo, que é o seguinte: ainda em cartão, tá? Eu não esqueci, eu sei que tem gente aqui com outras questões, mas eu ainda vou falar de cartão aqui, que é sobre mudar e alterar a data e a bandeira de um cartão depois que ele Foi registrado. foi registrado. Uhum. É para responder já? É para você responder, porque aí as outras Tá. elas vão sair da aba cartão, vão para Sim, outros sim, esse é um pontos. recurso que foi criado no Autopad Cloud, é possível fazer isso. Então, se eu tiver uma venda, vamos tentar ver se eu consigo mostrar aqui nesse banco de dados de teste. Eu estou aqui em cartão de crédito, por exemplo.
e eu tenho aqui uma operação aqui. Essa operação aqui foi registrada no cartão Stone Mastercard. Eu posso clicar aqui na alteração, e aí na alteração eu posso mudar ela. Não foi Stone Mastercard, na verdade, ela foi cartão de crédito também, mas ela era Visa e foi lançada errado. Foi lançado, era Visa na máquina da Cielo. E eu posso mudar também o número de parcelas, que às vezes a pessoa digitou errado o número da parcela. Não era uma operação, ela lançou à vista, mas na verdade ela foi parcelada. Então eu coloco 3 vezes. Por que que isso faz diferença? Primeiro, porque isso impacta no seu fluxo de caixa. Se você não tem antecipação automática, é diferente você receber 189 daqui a 30 dias ou receber isso parcelado em 3 vezes. Isso é um primeiro ponto. O segundo é que, dependendo do número de parcelas, você vai pagar taxas diferentes. Então, se a gente está falando de conciliação, eu preciso saber o número exato de parcelas para poder saber o número exato de conciliação. E aqui é que entra aquele dado que eu falei. Às vezes, até, e também posso fazer a correção do número de autorização. Nesse caso, ele não está preenchido, eu poderia preencher o número aqui, porque que ou posso fazer a correção dele. Porque se eu estiver fazendo o lançamento manual no caixa, alguns clientes fazem isso, fazem o lançamento manual, mas às vezes a letra está muito pequenininha. E aí o número, a pessoa acaba errando na digitação do número. O que acontece se eu erro o número? Naturalmente, quando eu estiver comparando com a minha transação lá do meu cartão, aquele número não vai bater, não vai casar, né? Então eu preciso corrigir o número para poder fazer a conciliação. Então eu posso, se precisar, alterar o número também. Então eu consigo mudar a bandeira. O que eu não consigo mudar ainda, mas a gente está estudando como fazer, é mudar a forma de pagamento propriamente dita. Ou seja, uma venda que eu lancei no crédito, na verdade ela é no débito, ou vice-versa. Ou uma venda que eu lancei no cartão, na verdade foi dinheiro, que aí é mais complexo ainda, porque tem questões ali que a gente precisa tratar, mas isso eu não consigo fazer. Mas trocar bandeiras eu já consigo fazer, e é bem simplesinho, é só fazer isso que eu acabei de mostrar. Fiz isso daqui, aquela operação deixou de ser uma operação na Stone e passou agora a ser uma operação feita no Visa da Cielo. A data de operação você consegue alterar também? Eu consigo alterar a data de operação. Não é comum você mudar a data de operação, porque normalmente a data de operação é a data do lançamento na venda. Mas eu consigo mudar a data de operação também. Veja que quando eu coloquei aquela autorização lá agora, ela apareceu aqui para mim, tá vendo? Eu posso mudar a data de operação também. Então a operação ela estava no dia 11, eu posso colocar ela no dia 12. Mas isso é mais difícil, só se você estiver fazendo realmente o lançamento manual. Ó, agora eu coloquei no dia 12. Mas normalmente é pouco comum mudar a data de operação. A outra pergunta que está falando aqui de cartão é se consegue fazer a conciliação automática ali com o adquirente, né? Mas assim, você já explicou que existem arquivos que você baixa lá na adquirente que você consegue fazer essa conciliação no sistema, É, pode porém, concluir. É. né? Depende um pouquinho do arquivo, de como ele tá. Existe uma outra possibilidade de fazer a conciliação, que existem dois tipos de conciliação de cartão. A manual, completamente manual, a que eu posso chamar de semi-automática, que é essa que a gente pega através do relatório da... O que que é a manual? A manual é você tirar o relatório, lá o que você tira no final do dia, e comparar com o seu sistema manual e ver se está tudo certo ou não. Então esse é o manual. O semi-automático, que é basicamente você exportar esse arquivo, ou um arquivo Excel, ou um arquivo de vendas, e você comparar isso via sistema e ele já te dá uma ajuda para fazer a comparação. E a automática. A automática, ela é possível? É possível. Mas eu vou falar, vou também abrir o jogo novamente aqui para todo mundo que está aqui. O que que acontece? De novo, existem empresas que são dedicadas a fazer esse tipo de alteração, de conciliação. E normalmente esse é um serviço que a gente até consegue fazer a integração no PDV, no nosso RP, com esse tipo de empresa. Por que que isso nunca fizemos? Porque isso agrega um custo. Existe um contrato que você, que lojista, tem que fazer com essa empresa conciliadora. E ela então faz esse meio de campo entre o seu banco, a sua adquirente e o nosso RP. Só que isso é um contrato que você tem que fazer. E normalmente os nossos clientes, sim, via de regra, os nossos clientes não desejam incorporar o custo desse contrato no nosso sistema. A gente já chegou, a, inclusive, fazer um desenvolvimento e aí chegou num ponto que a gente tinha um produto desenvolvido e não tinha cliente para poder colocar funcionando. Eu tenho até contrato, até desenvolvimento feito com algumas empresas,
mas nunca encontrei um cliente que quisesse, por incrível que pareça, nunca encontrei um cliente que quisesse pagar por isso. Quanto custa, Ricardo? É um absurdo? Não, não chega a ser um absurdo, mas é um custo, né? É em torno de, chutando aí, em torno de 150, entre 150 e R$ 200 por CNPJ. É o que você pagaria para ter uma conciliação automatizada automática mesmo, de cartões de crédito e débito. Ok? Aí eu tenho uma pergunta sobre os lançamentos, as contas a pagar e o pagos e os a pagar aparecem todos no mesmo lugar. Como é que a gente filtra essa informação e se tem como exportar para Excel? Deixa eu responder. Todas as telas do Autopad Cloud, salvo algum esquecimento de alguém, elas são exportáveis para Excel. Exemplo, essa tela que está na nossa frente agora, cartão de crédito. Eu tenho um botão aqui de exportar para Excel. Se eu entrar nas parcelas, por exemplo, eu vou ter um botão de exportar para Excel. Se eu for entrar nas minhas contas, por exemplo, recebimentos, a pessoa estava falando de contas a pagar, né? Sempre que eu clico aqui na consulta, eu vou ter o botão de exportar para Excel. E como é que eu sei o que está pago? Qual é a diferença do que está pago para o que não está pago? Normalmente eu consigo ver o status. Ó, eu quero ver só o que está pendente ou só o que está pago, eu posso ver tudo. Ver só o que está pendente, então ele vai mostrar só o que ainda não foi pago. Quero exportar isso para Excel. Vou exportar para Excel. Ah, não, quero ver o contrário, quero ver só o que está pago. Mostro aqui, filtro, agora só o que está pago, quero exportar isso para Excel, vai exportar para Excel. Então, assim, essa resposta é uma resposta genérica. Para todas as telas, praticamente, do AutoPad Cloud, você tem, sempre que a gente gera uma listagem, a gente procura deixar a opção de exportação para o Excel, tá? E de qualquer relatório isso, do sistema. Quase todos os relatórios, salvo realmente um esquecimento, alguma impossibilidade técnica que é bem incomum, a gente tem a opção de exportação para Excel, tá bom? Respondi as duas Co- coisas, tem mais alguma? É, é respeito de entrada de mercadoria, quando você está dando a entrada, fazendo o lançamento da entrada da mercadoria, você tem como escolher qual é a categoria de contas ou continua sendo manual? Não é manual, não. Você pode indicar, na verdade, uma configuração do sistema. Existe uma configuração que você faz. E você indica qual é a conta do seu plano de contas, né? Você pode cadastrar isso até uma coisa interessante, que vai fazer muita diferença daqui a pouco, quando eu começar a falar uma outra coisa aqui, que é a classificação das contas. Então, existem algumas contas que você vai poder colocar. Por exemplo, qual é a classificação da conta que você vai usar quando você tiver pagamento de contas com multa? Quando você paga uma conta com multa, você tem ali o valor, por exemplo, o valor que você pagou R$ 100, por exemplo, pode ser da conta fornecedor, porque você comprou aquela mercadoria para revender. Só que você não pagou 100, você pagou 105. Esses R$ 5, ele vai fazer um lançamento financeiro da multa, e isso não é fornecedor, não é mercadoria para revenda. Isso aí é uma despesa financeira que você teve. Então você pode criar uma conta para a despesa financeira. Se você tiver o recebimento de juros, idem, né? O recebimento de juros, que é pouco comum, porque normalmente você não cobra juros no comércio, né, em geral, né? Você não tem a necessidade de cobrar juros do cliente, mas você também, se você tiver essa situação, você também pode indicar qual foi a conta utilizada para isso. E existe uma configuração também de qual é a conta vinculada ao recebimento de mercadorias, que aí automaticamente ele vai colocar como fornecedor. Então ele não é manual, não. Isso me leva a uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para você, que é um recurso novo que é interessante. Que é como eu coloco as minhas despesas, minhas contas a pagar a partir das minhas notas de compra. Se eu estou comprando mercadoria e eu estou importando o XML, eu automaticamente, se aquele XML da mercadoria que eu estou recebendo já tem as duplicatas, ele já costuma importar. Isso não tem nenhuma novidade, sempre foi assim. O AutoPad Cloud tem um outro recurso novo também que é interessante, que é o seguinte: às vezes eu compro alguma coisa, mas não é para revenda, não é uma mercadoria que eu vou dar entrada no meu estoque. Mas mesmo assim eu tenho um XML, porque é uma mercadoria, às vezes um material de consumo, sei lá, até
Posto de gasolina, posso receber a nota do posto de gasolina onde eu abasteci, etc. e tal, que gera um XML de uma venda. Mas não é uma venda de uma mercadoria que eu vou dar entrada no estoque. É possível agora você utilizar a importação desse XML de compras para alimentar exclusivamente o seu módulo financeiro. Então, o que que ele vai fazer? Nesse caso aqui, eu posso pegar uma nota, por exemplo, um arquivo XML, eu posso carregar ele, ou se ele já tiver importado, eu já carrego ele automaticamente, mas eu posso carregar um arquivo XML qualquer, eu carrego o arquivo, deixa eu ver se eu tenho algum aqui que eu consigo mostrar aqui na minha área de trabalho. E aí, nesse caso, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, tem uma nota aqui, não sei o que que é essa nota aqui, mas faz de conta que, ó, ele pegou aqui uma nota, ele está me avisando que esse fornecedor não está cadastrado, então é um fornecedor novo, que é essa distribuidora aqui, tá vendo? Ela não está no meu sistema, eu poderia inclusive cadastrar ela daqui mesmo. Provavelmente essa distribuidora aqui seria uma nota de produto para revenda, mas vamos considerar que não seja, que isso aqui na verdade é uma distribuidora de que não é veterinária, que é outra coisa. É material de limpeza que eu comprei para a loja. Eu posso usar isso para cadastrar essa distribuidora diretamente aqui, então vem aqui, ó. Cliquei aqui, ele já traz todos os dados da nota já para eu cadastrar com todos os dados que ele buscou do próprio XML, então eu já cadastro esse fornecedor. Pronto, então agora eu já tenho o fornecedor cadastrado e eu tenho aqui a duplicata que veio dessa nota, tá vendo? É uma duplicata que vence no dia 13/8 no valor de 3.400 e tal, tal, tal. Neste caso, é uma importação manual do manual do XML. Então, aqui eu posso indicar em qual conta que eu quero, porque aqui eu posso estar comprando material de limpeza, aqui eu posso estar comprando combustível, aqui eu posso estar comprando qualquer outra coisa. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, que isso é material, vamos se fosse uma distribuidora de material de informática. Então, aqui eu digo que eu vou fazer, ela vai ser importada na categoria informática, no dia 13/8 de 2026. Aí eu vou gerar essa conta a pagar aqui, ela vai importar, pronto. Agora eu importei a conta a pagar a partir do XML. Se eu for lá na minha receitas e despesas, lançamentos, e pegar no vencimento, cadê o vencimento aqui? A data de vencimento, no dia 13/8, eu provavelmente vou ter. Ah, tá aqui ela, ó, primeira conta que apareceu aqui. Então veio aqui a Clarivete, nota fiscal tal, número do documento aqui é o número da nota, o valor que eu coloquei, na categoria informática, no fornecedor Clarivete. Se eu pegar isso aqui, ou seja, está toda aquela despesa foi lançada, mas eu não dei entrada na mercadoria. Nesse caso, é uma importação do contas a pagar, nesse caso, sem a entrada da mercadoria correspondente, porque aqui eu não estou fazendo uma entrada de mercadoria para revenda. Então, esse é um recurso novo, foi até bom a gente ter falado, porque é bem interessante. Ah, eu quero pegar isso daqui, por algum motivo de controle interno meu, eu quero colocar essa nota fiscal em anexo. Tô inventando aqui agora, eu posso, se eu quiser, anexar ele, aqui não tem nenhum, mas eu poderia anexar o arquivo se eu quisesse editar isso aqui. Ah, vou pegar essa mercadoria aqui agora e vou anexar, por exemplo, aquele boleto para pagar, ou vou pegar aqui e anexar a própria nota fiscal. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Ou posso ou colocar qualquer outra coisa. Vou pegar esse PDF aqui, que também não tem nada a ver com isso, mas poderia anexar aqui. Aqui é uma prescrição de medicamento, mas faz de conta aqui. Então pronto, agora eu estou agora com uma conta que supostamente, se eu precisasse ver, aqui estaria o meu boleto para pagar. Se eu fosse pegar esse boleto aqui agora para pagar, seria só abrir esse arquivo aqui, que na verdade não tem nada a ver com o boleto. Se eu abrir o arquivo, vai ser uma prescrição veterinária, mas tudo bem. Tá bom. Muito bem, eu estava falando então de controles operacionais, né? Ok, mas para ter controle operacional, eu tenho que fazer o meu trabalho. Quando eu faço ele bem feito, eu consigo chegar na segunda parte, que é apuração de resultado e a parte de planejamento. O que que é cada uma dessas coisas? Como eu disse, apuração de resultado, o que que é? Apuração de resultado é você saber demonstrativo do resultado, ele permite eu saber se a minha empresa deu lucro num período ou não. Demonstrativo de entradas e saídas, esses são módulos, são recursos que eles já existiam já existiam no Solaris Cloud, mas eles foram muito aperfeiçoados. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Esse demonstrativo de entradas e saídas, ele não existia no Solaris Cloud. O demonstrativo de resultado, DRE, ou DRE, dependendo do qual estado do Brasil você está, ele já existia no Solaris Cloud. Essa calculadora de rentabilidade aqui é uma coisa nova, foi muito legal. Essa análise de liquidez aqui, o demonstrativo de liquidez,
ela já existia no Orthopedic Cloud, mas também foi muito melhorada. Vamos dar uma passeada nisso daqui, porque é muito legal de mostrar algumas coisas. Primeira coisa, vamos falar de resultado. Mas antes de falar de resultado, eu preciso contar uma história. Porque tem alguns conceitos aqui, que é o que eu falei, às vezes a pessoa não faz porque não tem o conhecimento. Às vezes a pessoa não faz porque não tem tempo. Às vezes a pessoa não faz porque não tem a ferramenta. Então eu vou contar uma historinha aqui, é, que é realmente uma historinha bobinha mesmo, mas para falar um pouquinho de alguns conceitos que estão embutidos para deixar todo mundo na mesma página. É coisa boba, mas eu queria contar a história do João Vendedor. Quem que é o João Vendedor? O João Vendedor era uma pessoa que trabalhava tinha um emprego e por algum motivo se desligou desse emprego, ou foi desligado, não importa, e ele resolveu trabalhar no comércio. Quando ele resolveu trabalhar no comércio, a primeira coisa que ele fez foi se transformar no João Sacoleiro. Ele era um sacoleiro, ele tentou comprar mercadoria para revender. Isso serviu como uma alternativa de renda para ele. Só que o João tinha um problema. O João não tinha dinheiro. Então ele não tinha como comprar mercadoria para revender. Então o João descobriu uma coisa, que às vezes, para você ter um comércio, você precisa ter um negócio chamado capital de giro, que é o que te permite comprar a mercadoria para revender depois. Ou seja, conceito que todo comerciante conhece, o conceito de capital de giro. Todos nós que somos comerciantes ou empresários precisamos em algum momento de capital de giro. O dimensionamento de quanto a gente vai precisar depende de algumas outras coisas. Por exemplo, se o João não tem dinheiro, o que que ele pode fazer? Eu não tenho capital de giro. Ele era sacoleiro, não estava começando, tinha acabado de perder o emprego, não tinha capital de giro, então ele não tinha como comprar. O que que ele fez? Ele conseguiu com o fornecedor dele um prazo para pagar. Ele falou: olha, me vende isso, porque eu te pago essa mercadoria daqui a 15 dias. Pode ser? Aí ele conseguiu um negócio muito importante no comércio que chama-se crédito. Conseguiu crédito, ele conseguiu prazo. Então ele conseguiu crédito pela primeira vez. Só que ele conseguiu crédito limitado. Ele tinha 15 dias então para receber aquele dinheiro de alguma forma. O que que ele fez? Dentro daqueles 15 dias, ele foi lá, vendeu a mercadoria à vista. Conseguiu receber o dinheiro, foi lá, pagou o fornecedor, a diferença ele fez um dinheirinho para ele. Fantástico. Ele recebeu à vista, mas ele tinha comprado a prazo. Muito bem. Só que, às vezes, no negócio do João, se o negócio começar a crescer, essa conta não casa, nem sempre vai casar. Primeiro, os clientes do João começaram a pedir prazo para ele também. Do mesmo jeito que ele pediu prazo para o fornecedor, o cliente do João também pediu prazo para ele. Então, ele precisava também saber o seguinte: mas ele não tem capital de giro ainda. Então, como é que ele vai fazer para pagar o fornecedor dele se ele der prazo para o cliente dele? Esse descasamento, se ele der um prazo, por exemplo, você me paga depois de amanhã e eu tenho 15 dias para pagar o fornecedor, show de bola, consegui pagar. Mas nem sempre isso acontece. Então, a primeira coisa que os lojistas esquecem muito é de casar o prazo do recebimento com o prazo do pagamento, porque isso não é trivial. Como é que eu sei o prazo do recebimento? Porque aqui eu estou falando de um fornecedor que vendeu um produto e deu 15 dias. Mas você tem centenas de fornecedores na sua loja. E você tem lá, cada fornecedor vai te dar um jeito diferente de analisar. O que que o sistema vai poder fazer para você? Você tem que compatibilizar sempre que possível, você ter que, o prazo que você dá para o seu cliente ser menor do que o prazo que você tem dos seus fornecedores. Se você conseguir essa mágica, o que que acontece? Você sempre vai ter dinheiro, receber do seu cliente antes de pagar o seu fornecedor. Se você não conseguir essa mágica, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai precisar de mais capital de giro. Então, esse é um ponto importante, pouca gente dá atenção a ele, que é analisar esses dois prazos, o prazo do fornecedor e o prazo do cliente. Só que é o seguinte, por que que pouca gente faz isso? Porque é muito difícil, porque eu tenho centenas de fornecedores e eu tenho milhares de clientes. Tem cliente que compra
à vista, tem cliente que compra a prazo, tem cliente que compra no débito, tem cliente que compra no crédito, tem cliente que paga em 3 vezes no cartão de crédito, tem cliente que paga em 2 vezes, enfim. Como fazer isso, Ricardo? Fazer isso através de sistema, não tem como você fazer. O sistema permite agora que você faça esse tipo de análise. Análise de prazos de pagamento, análise de prazos de recebimento. Então, você tem uma ferramenta que, para que ela funcione, essa ferramenta ela faz parte, ela nem faz parte exatamente do módulo Aumenta um financeiro. pouquinho. Aumenta, eu vou compartilhar a tela. Essa ferramenta que eu vou mostrar agora, ela nem faz parte do módulo de financeiro, ela faz parte do módulo de inteligência de negócios na visão financeira. Deixa eu apresentar ela aqui. Ela faz parte da inteligência de negócios na parte financeira, tá? Só que, por que que eu estou mostrando ela então no módulo financeiro? Porque isso só vai funcionar se os lançamentos estiverem todos sendo feitos corretamente. Então é importante, isso aqui na verdade é muito mais para conscientizar, que se você tiver o seu operacional bem feito, você consegue fazer isso. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma captura de uma loja real, de um cliente nosso, e ele mostra aqui alguns dados que são muito importantes. Então, por exemplo, ele mostra aqui os principais categorias de contas dele, do plano de contas dele, quais são os prazos que ele tem médios, já ponderado pelo valor. Então, quando ele pega, por exemplo, salário, prazo médio 25 dias. Como assim, Ricardo? Salário? Sim, porque o salário, na verdade, você tem um prazo também. Isso é uma coisa que também as pessoas esquecem. O aluguel que eu pago hoje, no dia 15, refere-se ao mês passado. Ele não é o aluguel do mês que eu estou normalmente. Então, se eu estou pagando hoje no dia 15 o aluguel que eu referente ao dia 1º ou dia 30, ele tem um prazo. Normalmente o pessoal costuma colocar ali a data de referência, o dia 15 do mês de competência. Então, por exemplo, se eu considerar que o meu aluguel, a competência dele é no dia 15 e eu pago ele no dia 5, qual é o meu prazo para o aluguel? Meu prazo é do dia 15 até o dia 5, 20 dias. Nesse caso aqui, eu tenho salário, 25 dias é o prazo que está. Esse é lançamento que não estou nem dizendo se está certo ou se está errado, tá? É o que está no dado de um cliente nosso. Da mesma maneira, eu tenho os fornecedores, e aí cada fornecedor tem o seu prazo. Qual é a principal despesa dele? Olha, nesta empresa aqui, que a gente pegou de exemplo, 38% da despesa dele foi com salários. E esses salários representaram um prazo de 25 dias. Então, quando o sistema faz isso, ele consegue calcular um prazo médio de todos os seus recebimentos, que neste caso foi qual? 35 dias. Por acaso, aqui eu tinha 25 dias aqui no salário, mas o prazo médio de recebimento foi 35 dias no caso dessa empresa analisada aqui, tá? O maior prazo dele foi de 47 dias e o menor prazo de 3 dias. Muito bem. O que que eu faço com essa informação? Quando eu pego essa informação, o que que eu vou analisar com ela? Eu já sei quanto é o meu prazo médio de pagamento. Aí eu tenho que olhar agora o outro lado, o meu prazo médio de recebimento. O meu prazo médio de recebimento deveria ficar com menos do que 35 dias no cenário ideal. Se eu tenho um prazo médio de pagamento de 35 dias, o prazo médio de recebimento deveria ser menos do que isso. Se for menos do que isso, já me ajuda bastante, né? Como é que eu analiso isso? Aí vai depender dos meus prazos de recebimento. Isso aí, isso tudo que eu mostrei está aqui, ó. Se olhar aqui o módulo de inteligência de negócios, análise financeiras, prazos de pagamento, eu tenho aqui a análise do prazo de pagamento, e aqui eu tenho a análise de prazo de recebimento, que seria o caso contrário. No prazo de recebimento, o que que ele vai mostrar? O inverso, que é quanto que eu estou dando de crédito para o meu cliente, que basicamente é uma tela mais ou menos parecida com essa. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho.
a composição dos pagamentos que você teve dentro da sua empresa, tá? Dentro de um período também, X. E aí, nessa composição, e aí só um sistema fazendo, porque você não consegue fazer isso na mão, porque seria trabalhoso demais. Quantos por cento do que você vendeu foi cartão de crédito? Ah, foi 53% no caso dessa empresa aqui, que é outra empresa, nem é a mesma, tá? 53% foi cartão de crédito. Tá. Dentro do cartão de crédito, tem gente que pagou à vista, à vista no cartão de crédito significa 30 dias. Teve gente que pagou em duas vezes, que significa 30 e 60. Teve gente que pagou em três vezes, que significa 30, 60 e 90. Muito bem. Comparando tudo isso, somando e diminuindo e fazendo toda a média, o prazo médio de cartão de crédito desta empresa aqui é de 49 dias. Muito bem. O pagamento digital, o que que eu tenho aqui de pagamento digital? Pix, depósito, iFood, etc e tal, deu 8% da venda dele e deu 5 dias de prazo médio. Pronto. Cartão de débito, um dia, vendeu num dia, recebeu do outro. Quanto vale, quanto que significa isso dentro do seu sistema? 39%. Ok, isso me gera um prazo médio, então, geral de 25 dias. O que que acontece? 25 dias de prazo médio num período X. Tem então um prazo médio de 25 dias e tenho um prazo de pagamento de 35 dias. Bom, então eu tenho uma condição boa. Em tese, eu tenho uma condição boa, que meu prazo médio de pagamento é menor, é maior do que o prazo médio de recebimento, certo? Isso é uma condição boa. É a única condição necessária? Não, porque além do prazo, tem uma outra questão que eu tenho que olhar. Voltando ao exemplo do João, vamos supor que ele tenha um prazo dos fornecedores dele, na média, de 35 dias. Mas ele teve um caso também, e ele tem um prazo de recebimento de 25 dias. Só que ele teve uma situação que é a seguinte: ele teve mercadoria que ele comprou, mas ele não vendeu ainda. A mercadoria está no estoque. Então, embora o prazo de pagamento dele fosse maior do que o prazo de recebimento, também temos que pensar na questão da estocagem, que é o prazo médio de estocagem, que é um outro número, que aí não vai ser tanto uma análise financeira, a gente tem como ter esses números também, mas é uma coisa que precisa ser analisada também. Então, só olhar os prazos não resolve tudo, mas é importantíssimo olhar os prazos e o sistema agora consegue fazer esse tipo de análise para você, tá bom? Que é a questão dos prazos, e isso agora já estou falando de quê? Eu estou falando de planejamento. Por que que eu estou falando de planejamento? Porque quem escolhe o fornecedor nem sempre pode escolher a forma de pagamento. A forma de pagamento do fornecedor é a forma de pagamento que o fornecedor oferece. E às vezes você não pode escolher qual é o fornecedor que você tem à disposição, porque você precisa comprar aquela mercadoria, porque o fornecedor é um fornecedor forte. Mas você pode, por exemplo, em termos de planejamento, pensar: eu tenho dois fornecedores que são igualmente bons, ou igualmente importantes, ou igualmente apelativos para o meu cliente. Qual deles me dá mais prazo? Então, eu vou negociar isso. Isso é um ponto. Segundo ponto, quando eu vou planejar em quantas parcelas eu vou receber, muitas vezes o lojista faz o quê? Acaba aceitando parcelar bastante para nunca perder a venda. Só que aceitar pagar, parcelar muito sem ter um controle estrito desse prazo pode ser um tiro no pé, porque isso pode estar causando um problema financeiro que depois pode ser difícil de resolver. Então é preciso entender bem se você consegue dar esse prazo, se isso não vai estrangular o seu fluxo de caixa. Ok? Então, assim, Ricardo, mas eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu tenho que vender a prazo, senão eu não vendo. Você só não pode perder o controle. Você pode até tomar essa decisão, mas tem que ser uma decisão consciente. Tá? Então, são coisas que nós estamos agora falando de planejamento. Ah, mas eu posso pegar e antecipar, Ricardo, aí eu resolvo o meu problema. Não, você mascara o seu problema, você não necessariamente resolve. Por que você não resolve? Porque você, muitas vezes, pode ter uma situação de que, para antecipar um pagamento, você vai pagar uma taxa adicional. A adquirente não vai fazer isso gratuitamente para você, ela vai te cobrar. Então, na verdade, você está comendo parte da sua margem porque você está antecipando o seu pagamento. Então, muitas vezes é um caminho rápido
para resolver, entre aspas, o seu problema de fluxo de caixa, mas causa um outro problema de rentabilidade. Então, é uma coisa que precisa ser analisada e o nosso novo módulo financeiro permite fazer. Isso é interessante, tudo isso, porque isso leva à questão, eu falei agora de rentabilidade, né? Que é uma outra análise que pouca gente faz, que é o seguinte: como que eu entendo a rentabilidade do meu negócio? Como que eu chego nesse entendimento da rentabilidade? Porque muitas vezes o que que a pessoa pensa? Vamos pensar de novo no caso do João sacoleiro. O João começa a vender até que chega um momento que ele resolve virar um vendedor, não mais um sacoleiro, mas um vendedor com um comércio estabelecido. Então o que que ele faz? Ele aluga um ponto. E no momento que ele aluga um ponto, ele começa a descobrir que ele tem uma coisa que antes ele não tinha mais, que é um negócio chamado custo fixo. Por quê? Porque o aluguel ele vai ter que pagar independentemente de vender ou não vender. E o custo fixo, para qualquer negócio, é como se você começasse o negócio carregando uma bola de metal. Vendendo ou não, você vai ter que fazer aquele custo fixo, dinheiro suficiente para aquele custo fixo acontecer, né? Então, isso nos leva a um outro conceito muito importante, que é o tal do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Vamos fazer de conta que o João fez lá, alugou o espaço dele e ele passou a ter um custo fixo de R$ 1.000, que é o custo do aluguel dele. E o único custo fixo que ele tem é esse, o aluguel. O João trabalha sozinho, então ele passou agora a ter o custo fixo de R$ 1.000. Aí o João começa a pensar o seguinte: bom, R$ 1.000. Então significa que, no mínimo, o mínimo que eu vou precisar vender todo mês é R$ 1.000. Porque senão eu não consigo pagar o aluguel. Aí o João, sem querer, acabou de conhecer o conceito de ponto de equilíbrio, que seria basicamente, eu tô simplificando, não é exatamente isso, tá? Porque tem uma outra questão do ponto de equilíbrio que eu tô omitindo agora de propósito. O João põe na cabeça que o ponto de equilíbrio seria o quê? Que ele não chamou de ponto de equilíbrio na cabeça dele, mas ele sabe que ele tem que vender no mínimo R$ 1.000. Se ele vender menos que R$ 1.000, ele não paga o aluguel dele. Então, o que que ele faz? Ele fala, pô, preciso vender pelo menos 1.000. Aí o João começa a pensar, e aí começa a pensar errado muitas vezes, que ele fala o seguinte: se o meu custo fixo é R$ 1.000, o que eu vender mais do que R$ 1.000 é lucro. O que não é verdade. Por quê? Eu tenho, além do custo fixo, outros custos para pagar. Eu tenho o custo variável. Se o João tem uma loja, ele também tem imposto para pagar. Então, quanto mais imposto ele fizer, ele vai ter o custo variável. Além disso, o João tem que se preocupar que não é só pagar o aluguel, ele vai ter que pagar também o custo da mercadoria, porque ele vai ter que pagar o fornecedor dele. Então, ele tem que fazer isso acontecer de uma maneira que ele tenha dinheiro para pagar não só o aluguel, mas ele tem que pagar também o custo daquela mercadoria, etc, etc, etc. E aí, muitas vezes, ele não sabe quanto que ele precisa ganhar ou quanto que ele precisa faturar para poder ter um lucro. Ah, eu queria só ter R$ 10.000 no meu bolso, gente. O João tem o direito de ter uma vida boa, de R$ 10.000 é suficiente para ele viver bem nas contas dele. Então ele quer ter R$ 10.000. Só que ele tem os custos dele. Então ele fala: quanto que eu consigo, quanto que eu preciso vender para ter R$ 10.000? A resposta é depende. Depende de quais são os seus custos, João. Aí o sistema ajuda nisso também, fazendo uma tal de uma calculadora de rentabilidade. Vamos fazer uma calculadora de rentabilidade para mostrar para vocês, que também é um negócio legal. Não pelo. Ele nem é exatamente do módulo financeiro, ele também faz parte do módulo de BI. Detalhe, eu estou mostrando o módulo de BI aqui e ele está aberto para todo mundo por enquanto, tá, gente? Então, qualquer pessoa que tem acesso ao financeiro vai ter acesso ao módulo de BI no momento. Então, mas ele é muito legal por causa dos conceitos que ele traz e isso só vai funcionar se você tiver os dados certinho, porque essa calculadora que eu vou mostrar agora para vocês, ela permite que você faça simulações, mas ela também permite que você veja no seu negócio o que aconteceu na prática. Então, vou dar um exemplo. Numa calculadora aqui, tá? Essa é a calculadora. Eu vou trabalhar ela no módulo de simulação, ou seja, eu não vou carregar. Se eu quisesse trabalhar no módulo de apuração, é só carregar aqui. Aqui não vai ter nada, tá? Ou se tiver, é uma bagunça. E então aqui ele vai trazer os seus dados. Então ele vai mostrar, ó, quanto você faturou, quanto você deu de desconto, etc e tal. Mas eu não quero trabalhar aqui. Eu quero limpar e quero trabalhar com dados simulados, só para a gente falar desses conceitos que são muito interessantes. Faturamento bruto é quanto o João vendeu. Ah, vamos supor que o João tenha vendido R$ 10.000.
Ou R$ 1.000. Vamos deixar R$ 1.000 só aqui. João vendeu R$ 1.000. Pronto. Dos R$ 1.000 que o João vendeu, só que tem assim, negócio é negócio, né? Para não perder a venda, o João acabou desses R$ 1.000, ele acabou dando um pouquinho de desconto do cliente dele. Então, R$ 1.000 não ficou na mão dele, porque ele deu R$ 50 de desconto para o cliente dele. Então, na prática, ele não vendeu 1.000, ele vendeu 950. Então, aqui, ó, olha essa parte de baixo aqui, o que que ele vai compondo do seu negócio? Ah, então ele agora vendeu 450. Perdão, vendeu 950. Muito bem. Só que o João, ele pagou imposto agora ele é um lojista, ele paga imposto. Vamos supor que o João tenha pagado 15% de imposto em média pelo faturamento dele. Pronto, 15%. Daqueles R$ 1.000, menos 15% já são R$ 150. Portanto, o João já não tem mais 1.000. O lucro dele agora está em 800. Olha só, está diminuindo a barrinha verde e aumentando é, outras contas. Aí o João, ele também tem que pagar a mercadoria que ele comprou, porque ele não, estamos falando de negócio, comércio. Então, quanto é o custo da mercadoria que ele comprou? É a margem que ele aplicou na hora de vender. Olha, se eu comprei um produto por 10 e vendi por 20, o meu markup médio quanto é? É 100%. Ou seja, estou comprando 100, estou comprando por 10 e vendendo por 20. Numa pet shop, e nós estamos falando principalmente aqui com clientes de pet shop, mas não necessariamente, a gente vê que o markup médio está em torno ali de 66%, dependendo do tipo de produto, 60%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então vamos simular aqui 60% de markup, ou seja, comprei por 10, vendi por 16, certo? Quando eu comprei por 10, vendi por 16, olha só o que aconteceu. O que aconteceu é que daqueles R$ 1.000 que eu comprei, a maior parte daquele valor, na verdade, foi para pagar o fornecedor. Dos 1.000, por enquanto, só está sobrando 222. Só que eu não coloquei ainda o aluguel do João, o custo fixo do João. O João, vamos supor que ele tenha ali um custo fixo, aqui eu coloquei 1.000 de coisa, também não vamos explorar muito o João. Vamos supor que ele tenha pago R$ 150 de aluguel só. R$ 150. Então ele vai ter que pagar R$ 150 de aluguel. Ixi, Maria, R$ 150 de aluguel, dos R$ 1.000 que ele vendeu, agora ele tem R$ 25 de lucro líquido estimado. Aí o João olha para a vida dele e fala, cara, eu vendi R$ 1.000, vai sobrar R$ 25 para mim. Isso é muito comum de acontecer. E às vezes as pessoas não veem essa composição do seu faturamento. E essa calculadora aqui ajuda bastante nisso. Aí o João fala: tá, mas eu queria, tá? Nem vou falar de 10.000, tá? Vou falar que o João fala: ah, mas eu queria ter uns R$ 1.000 para mim. Eu queria ter a capacidade de tirar R$ 1.000 do meu negócio. Aí o que que você faz? Aí você vem aqui e fala: e se eu quisesse ter um lucro de R$ 1.000? Ah, um detalhe aqui. Aqui ele mostra o seguinte: qual é o ponto de equilíbrio do João? O ponto de equilíbrio do João, dados esses números aqui, se ele continuar pagando um aluguel de R$ 150, se ele continuar pagando 15% de imposto, se ele continuar tendo markup de 60%, qual é o ponto de equilíbrio dele? E agora não fala de ponto de equilíbrio mesmo. O ponto de equilíbrio é o faturamento que a empresa tem, não é aqui, é só pagar o aluguel. É o faturamento que a empresa tem que ter para pagar todos os seus custos. Isso é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Agora falando mais estritamente, né? Então, no caso do João, o ponto de equilíbrio é R$ 888. Se ele vendesse exatamente R$ 888, ele ia ter 888, não 8.000, R$ 888. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Ele ia ter zero de lucro. Ou seja, zero de lucro por quê? Porque a despesa dele, o lucro inteiro dele, eu não coloquei exatamente o valor aqui, se eu colocasse 89 aqui, 888 e 89, que é o ponto de equilíbrio do João, geram um lucro para ele de R$ 0. Ou seja, se ele vender menos do que 888, se ele vender, por exemplo, R$ 700, ele vai ter um prejuízo. Nesse caso aqui, um prejuízo de R$ 42. Se ele vender mais do que 888, se ele vender R$ 900, ele começa a ter lucro. Nesse caso, um lucro de 2,50. Aí o João fala: poxa, quanto que eu preciso então vender para ter pelo menos R$ 1.000 para mim? Aí você vem aqui e coloca aqui: o João quer ganhar R$ 1.000.
Se ele quiser ganhar R$ 1.000, e aqui fica triste para o comerciante, para ganhar R$ 1.000, ele tem que começar a vender R$ 5.333 para chegar nesse lucro. Ou seja, se ele conseguisse vender, nós estamos falando de 1.000, ele tinha feito 1.000, o ponto de equilíbrio dele era quanto? 888. E é aqui que as pessoas se enganam muito, fazem uma conta de cabeça e essa conta de cabeça engana muito, que é, se eu falo para você que o seu custo é 888, você fala, quero ganhar 1.000, então para ganhar 1.000 eu tenho que vender 888 mais 1.000, que dá 2.800. Não, porque você tem os outros custos ainda que você vai ter, que você vai ter que pagar imposto sobre essa mercadoria que você vendeu a mais. Você vai ter que pagar essa mercadoria que você vendeu a mais. Você vai ter que pagar comissão por essa mercadoria que eu nem coloquei aqui. Você viu que eu não coloquei nenhum custo variável aqui que não fosse o imposto praticamente. Eu só coloquei imposto, eu não coloquei custo variável aqui. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 3% de comissão aqui, já mudava a minha conta. Se eu colocar 3% de comissão, olha só, com 0% aqui, ele tem que vender 5.300 para poder chegar num custo, num lucro de R$ 1.000. No lucro não, numa retirada de R$ 1.000. Se ele contratar uma pessoa e começar a pagar 3% de comissão sobre esse faturamento, ele não é mais ele quem vende, é uma pessoa que vai vender, ele vai pagar 3% de comissão, esse faturamento necessário de 5.000 passa a ser 6.133. Então, aí você começa a falar, caramba, essa é uma coisa que os lojistas acabam não olhando. Qual é a composição do seu faturamento hoje? O sistema ele permite no nosso módulo só que por que que eu estou mostrando isso, Ricardo? Isso aqui não é módulo financeiro, isso aqui é módulo de inteligência de negócio. Bom, primeiro porque você tem acesso a ele no momento, ele está totalmente gratuito. Então seria bom todo mundo aproveitar essa oportunidade e olhar. Comercialmente falando, ele está liberado para todas as pessoas, todas as empresas que nós estamos já abrindo aí o AutoCAD Cloud, a gente está indo devagarzinho, já migrando, né, para a nova plataforma. A gente está deixando liberado por um período aí de 3 meses para conhecer, para entender, para ver o que que faz sentido para o negócio, né? Ó, não, essa ferramenta é maravilhosa, interessantíssima para mim, a gente vai querer continuar. Ou não, não, Sheila, a gente não vai querer continuar, pode fechar. Aí a gente realmente está, né, nesse momento liberando para todo mundo conhecer. E o objetivo de liberar para todo mundo conhecer, independente da pessoa ficar ou não, é o seguinte: você fazer essas análises hoje de uma forma gratuita para você começar a entender o seu negócio. Porque, veja, se eu começo a analisar isso, eu estou falando isso por dois motivos. Primeiro, porque está gratuito, você tem essa oportunidade já. E segundo, para mostrar uma segunda coisa que está embutida em tudo isso aqui. Como que eu descobri que 15% de imposto é o que eu gastei? Como que eu descobri que o meu markup é 60%? Como que eu descobri que os meus custos são R$ 150? Porque isso vai depender lá do meu primeiro passo, que é o operacional. Lembra lá no operacional que eu falei, olha, isso daqui depende de eu fazer um lançamento correto, quando eu faço os meus lançamentos corretos, depois o sistema consegue apurar isso automaticamente para mim e fala, ó, seu custo fixo foi esse, o seu markup foi aquele. Então, aqueles lançamentos todos lá são os que fazem diferença quando eu vou fazer essas análises. Então, eu estou chamando a atenção, mostrando o modo de BI, primeiro para falar, use, porque você tem o direito de usar agora enquanto está no período de demonstração, e mais do que isso, se atente para o seu lado operacional, porque se você não tiver o lado operacional, você não consegue chegar nesse ponto aqui que nós estamos falando agora. E por quê? De novo, quando eu chegar aqui depois no módulo de apuração, no modo de apuração, não módulo, no modo de apuração, eu posso clicar aqui, e aí nesse caso a base de testes não vai mostrar, mas ele vai pegar esses números. Então, quanto foi o faturamento, quanto que foi concedido de desconto, quanto que foi colocado de imposto e assim por diante. Entendeu? É, Enfim, o que mais que eu tenho aqui, gente, que seria interessante mostrar? Eu não vou passar em coisa por coisa, mas aqui dentro do módulo financeiro, então, a gente tem questões de todos esses controles que são da parte de gestão, todos esses controles de conta corrente operacionais, todos esses controles de contas a pagar e receber operacionais que levam a uma análise financeira posterior e que a gente recomenda muito que os nossos clientes atentem para isso, porque muitas vezes isso é deixado de lado. Agora eu faço uma segunda pausa para responder perguntas e trocar ideias.
Ricardo, aqui no bate-papo aqui, a gente volta lá nas perguntas que estavam lá atrás, né? Do Uhum. operacional mesmo, que é onde ficaram várias coisas. Tem uma pergunta aqui do Sérgio que está perguntando se os lançamentos ainda serão feitos no Autopet local. Não, não. A partir do momento da migração, o Autopet local vai deixar de existir e aí é só nuvem mesmo. Você vai fazer as vendas, você vai fazer a parte, né, de frente de caixa ali do PDV no local ainda, mas a parte toda de gestão ela vai para a nuvem. O financeiro vai para a nuvem, toda a gestão vai para a nuvem, tá? E é uma coisa É, importante, só reforçando isso que a Sheila acabou de falar, isso é muito importante. Não só vai para a nuvem, como não volta para o Autopad local. Então, eu coloquei o Autopad Cloud, lancei uma conta a pagar, por exemplo, lá na nuvem. Ela vai voltar para o Autopad local? Não, porque o caminho é o contrário. O caminho é você migrar tudo para a nuvem e não voltar para alimentar o Autopad local. O módulo de nuvem não é um módulo para alimentar o Autopad local. O inverso é verdadeiro. As vendas que você lança no Autopad local alimentam o seu financeiro na nuvem. Mas o que você lança na nuvem não vai descer para o Autopilot local. É importante ter essa consciência. o Paulo, ele tem duas dúvidas. A primeira, Hum. como faço estorno de um lançamento em conta cliente, estando em inadimplência ou não? Tá. E no conta cliente, inadimplência, onde eu vejo o histórico de cada lançamento sem sair do financeiro. Primeiro, você não faz estorno de lançamento no conta cliente por uma questão de segurança. Então, toda vez que é uma questão meio que de conceito financeiro mesmo, né? O que você não faz exatamente o cancelamento, melhor dizendo, você não faz o cancelamento de uma conta cliente. O que você pode fazer no módulo financeiro, desde que o usuário tenha a permissão correspondente, é fazer um lançamento a crédito ou a débito na conta cliente do cliente que você desejar. Então, se você quiser, por exemplo, tirar um valor do cliente, você pode lançar um débito ou pode lançar um crédito. Isso é feito aqui, salvo engano, recebimento, contas clientes. Acho que eu não estou com essa opção habilitada aqui, mas eu estou aqui. E vai ter uma opção aqui que você vai poder lançar, Novo fazer. lançamento lá em cima. Ah, isso, tá aqui habilitado, sim. Novo lançamento. Então eu posso selecionar o cliente que eu quiser. Vou pegar aqui, por exemplo, um Maria, um cliente qualquer aqui, cadê? Travou minha coisa? Não. Maria, cadê? Pegar aqui a Maria, 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 Maria. Pega uma Maria aqui. Qualquer uma aqui, essa aqui. Aí a Maria, selecionei ela, vi aqui o saldo dela, aqui não tinha saldo nenhum. Aí eu posso fazer um lançamento novo para ela, que é um lançamento que pode ser um crédito, eu estou creditando na prática como se ela estivesse me pagando alguma coisa, ou posso lançar um débito para ela como se ela passasse a me dever alguma coisa. Então eu consigo fazer isso. Lembrando que este lançamento aqui, ele é diferente do lançamento que é feito na loja, porque quando você lança na loja, que o cliente vai lá pagar, esse dinheiro vai entrar no seu caixa como um cartão de crédito que ela usou para pagar, ou como dinheiro que ela usou para pagar, ou como, enfim, a forma de pagamento que ela usou vai impactar no seu caixa. Esse lançamento aqui é um lançamento meramente administrativo para poder ajustar um saldo. Ele não vai fazer um lançamento no seu financeiro, de um crédito mesmo, de um débito, não vai mexer no seu caixa do dia, nada disso, tá? Mas você consegue fazer ajuste de lançamento no conta cliente dessa forma. Se eu quiser fazer um lançamento realmente que vai entrar lá no financeiro como crédito e débito, aí é no caminho que tem que ser feito mesmo até hoje, que é lá na ficha do cliente, lá e colocar um pagamento da conta do cliente, tá? Acho que tinha uma outra pergunta que eu não me lembro. E aonde ele vê o histórico de lançamento dessa Ah, é conta exatamente cliente? aqui. É exatamente aqui. Aqui não tem, né? A Maria não tem nada. Mas aqui eu poderia pegar que vai aparecer todos os lançamentos, né, da Maria, se tiver. Vou fazer esse lançamento aqui, só para a gente ver um lançamento. Então, vou botar um valor de crédito aqui para Maria de R$ 10, tá? Então, o que que vai acontecer? Aí, neste caso, como eu estou fazendo uma operação administrativa que vai impactar no que eu vou cobrar do cliente, ele pede uma senha de confirmação, a minha senha.
Então, pronto. Quando eu fizer isso, vai acontecer exatamente isso, ó. Então, aqui você vai ter todos os lançamentos da Maria. Nesse caso, foi um lançamento manual e ela ficou com saldo X aqui. Isso eu consigo ver para um cliente só, se eu pesquisar o cliente, eu posso ver para todos os clientes. Então, aqui eu consigo ver todos os lançamentos de recebimento de conta cliente. Como eu também consigo saber aqui, nas minhas análises de conta cliente, também poderia fazer isso dessa forma aqui na pesquisa, ou poderia tirar um extrato por cliente. Poderia fazer aqui uma análise onde ele mostra o status do cliente. Então, por exemplo, aqui, ó, todos os lançamentos que teve, aqui não teve nenhum. Ah, teve um aqui que teve, ó, essa Juliana Maria aqui, ó. Ó, que acho que foi ela mesma, né, que a gente acabou de lançar aqui, né, a Juliana Maria, que houve o lançamento. Então, aqui ele mostra qual era o saldo e qual é o extrato dela. E tem algum aqui que foi lançado? Não, não tem. Nesse período não tem. Se eu pegar um período maior aqui, do 1, eu provavelmente consigo ver algum lançamento que seja aqui, ó. Por exemplo, ó, essa Juliana Maria aqui, todos os lançamentos que teve na conta dela, o extrato da conta cliente dela está aqui, tá vendo? Consigo também fazer uma outra análise, que é o saldo, né? Como é que está o saldo de cada cliente, que vai dar o resultado resumido daquilo. Então, aquela Juliana Maria vai ter aqui o seu, cada um vai ter o seu saldo, né? A Juliana Maria está com saldo de R$ 10 agora, que a gente acabou de colocar, ela estava zerada e agora ela está com saldo de R$ 10. E eu tenho também uma posição de inadimplência, que é que é um relatório novo também. Assim, a forma dela é nova, é novo, né? A forma dela é nova, que ele vai mostrar para você quais são os seus clientes que estão te devendo, tá? E quanto cada um está devendo, e ele separa isso por faixa. Então ele vai te dizer, olha, das minhas despesas, a maior parte do que está lançado aqui nessa loja de exemplo está atrasada há mais de 365 dias. Tem uma parte que está entre 91 dias e 365, ou seja, que é mais de um ano, né? Está atrasado mais de um ano, que provavelmente é um dinheiro que eu não recebo nunca mais. Aqui eu ainda tenho chance de receber, tem uma parte aqui que está mais de 90 dias e aqui por diante. Então você vai conseguir fazer uma segmentação de quem é que está te devendo e há quanto tempo está te devendo. E aí eu posso pegar isso por faixa, né? Ah, quero ver só os clientes que estão me devendo a menos de 30 dias. Então ele vai pegar só os clientes que estão devendo a menos de 30 dias. Ah, só os clientes que estão devendo entre 30 e 60 dias. Posso pegar isso, ou posso pegar os dois, né? Eu quero pegar todo mundo que está devendo a menos de 90 dias. Então eu pego de 30, 60 e 90. Aí são esses clientes aqui que estão devendo nesse período. Então, tá. Então, inclusive eu estou aqui, ó. Estou devendo aqui, R$ 470. Ah, não. Aberto, vencido, tá 47 só. Meu saldo devedor total é 470, mas vencido, entre aspas, é 50. Então você consegue ver essas análises também no módulo de financeiro, isso no módulo financeiro mesmo, no módulo de análise de conta cliente. Eu estou com dois clientes perguntando, Ricardo, da questão de um extrato do Hum, débito do cliente em PDF. Quer hum, saber, assim, eu consigo tirar um extrato em PDF daquele cliente que está devendo, né, a conta daquele cliente, para poder uhum. mandar para esse cliente um PDF para ele para pagamento. No extrato por cliente, quando eu faço uma análise aqui do extrato por cliente, vou pegar aqui um exemplo aqui. Eu tenho duas opções de exportação: exportação para Excel e, por acaso, tenho exportação para PDF também. Não sei se alguém já pediu isso, mas curiosamente já está aqui. Eu não sei como é que está esse extrato, não me lembro dele de cabeça. Ah, mas ele mostra aqui. Ele já faz exatamente o que eu estava imaginando. Ele faz a separação por cliente. Então ele foi uma página para cada cliente aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, claro, eu não filtrei cliente nenhum, então apareceram todos os clientes e os seus respectivos extratos. Mas se eu quisesse mandar para um cliente só, eu poderia filtrar daquele cliente. Mas aqui ele já gerou um extrato É, de débitos aí por cliente. Aí, Ricardo, a gente tem uma questão de legado também, né? Porque Hum. antigamente a gente trabalhava com crediário e vale, né? O, Uhum. o conceito de crediário e vale tinha uma data de vencimento para um crediário, e aí o que acontecia muito era que às vezes o cliente devia para você três crediários e dava R$ 120. E aí o cliente vinha com R$ 100 para te pagar, e você juntava esses três crediários e colocava R$ 100. Aí ele refinanciava, ficava devendo 20, e aí
criando aquela bola de neve, né? E Uhum. a gente criou, depois disso, já tem um bom tempo, que a gente colocou o conta cliente. O conta cliente é essa extrato, onde ele tem débitos e créditos, e ele vai, o que deve, o que pagou, e ele vai fazendo essa composição como uma conta bancária mesmo. Eu devia 100, paguei 80, ainda estou devendo 20, mas ele vai compondo essa conta do cliente. Essa tela que o Ricardo está mostrando, ele está falando de conta cliente. Quando o cliente ainda trabalha com crediário, no lugar de conta cliente vai estar escrito crediário, e aí ele vai ter lá os lançamentos do crediário. Faltou É, alguma a coisa, gente. Ricardo? Não, o crediário, a gente recomenda fortemente que não seja utilizado, porque é muito difícil prestar contas para o cliente. O cliente pergunta para você o porquê que ele está devendo aquilo e você não, é difícil explicar. Por causa disso que a Sheila explicou. O que que é crediário? Crediário, só para fazer um parêntese sobre essa questão de crediário. Crediário é quando você entra na Casas Bahia, ou quando você entrava nas Casas Bahia, que parece estar quebrando, está fechando as lojas, mas você entrava nas Casas Bahia, comprava uma geladeira e fazia um crediário. Levava um carnê para casa com 36 parcelas para pagar. Aí você tinha 36 parcelas de R$ 150, pouco importa o valor. Você não conseguia chegar na Casas Bahia com R$ 130 para pagar uma parcela de 150, certo? Então você tinha que pagar 36 parcelas de 150. O que acontece numa pet shop? Na prática, a gente sabe que não acontece isso, porque a 99,9% das pet shops fala o seguinte: é melhor receber 130 agora e garantir e deixar os outros 20 para depois, do que do que não receber nada. Então eu recebo os 130 em vez de receber 150 e aí deixo os outros 20. Qual foi a solução que a gente deu? Bom, caso isso aconteça, o que que a gente faria? Eu pego aquela parcela de 150, quito ela parcialmente e o saldo que fica devendo, eu crio um novo crediário. Isso eu posso fazer com várias parcelas. Eu dei o exemplo de uma, mas vamos supor que o cliente ficou atrasado 3 meses. Então eu tenho três parcelas de 150, que vai dar lá R$ 450. Aí ele vem com 400 para pagar. Eu junto aquelas três parcelas de 450, quito elas e os R$ 50 que sobram eu faço um novo crediário, que pode ser também feito em parcelas. Aí vamos supor que eu faça, o cliente combina que vai pagar em cinco parcelas de R$ 10. Beleza, aí eu pego, ele tem cinco parcelas de R$ 10 e eu continuo vendendo para ele. Só que ele se enrola, não consegue pagar aquelas cinco parcelas também. E aí ele já juntou outras parcelas. Aí ele chega de novo e fala: junta essas parcelas de R$ 10 com essa outra compra que eu fiz aqui de R$ 100 e faz um novo crediário. Quando ele chegar para perguntar para você, por que que eu estou devendo esse valor? Mas por quê? Eu nunca comprei nada de que fosse de R$ 10. Não, R$ 10 não é da compra que você fez, é porque você parcelou uma compra que você tinha. Então, é difícil você chegar na origem do débito se você faz esse refinanciamento. É um inferno, na verdade, muito difícil de mostrar por causa desses refinanciamentos que você pode fazer. Então, você quita uma parcela pela metade, você quita três parcelas num pagamento só. Então, é muito difícil depois você chegar no produto que o cliente comprou, que no final das contas o cliente vai te perguntar: viu, eu já paguei esse negócio faz tempo. Não, você não pagou, você pagou uma parte dele. Tá entendendo? Por isso a gente criou o conceito do conta cliente que casa muito melhor com pequenos negócios, com negócios menores que não têm essa formalidade de exigir o pagamento integral da parcela. Que é o quê? O cliente entrou, vamos supor que você esteja vendendo geladeira, né? O cliente entrou e está devendo R$ 3.500 da geladeira. Ponto. Ele está devendo R$ 3.500 para você, você lança uma conta cliente no valor débito de R$ 3.500. Se a semana que vem ele entra na sua loja e fala: quero pagar, mas eu não tenho 3.500, eu tenho R$ 200 para pagar, você recebe os 200. Você faz um lançamento de R$ 200 no crédito dele. Pronto. Paguei R$ 200. Quanto eu devo agora? Você deve 3.300. Ah, aí eu venho aqui e pago mais 500. Esses 500, eles não são referentes a um produto específico, é uma conta. Então você consegue mostrar para ele: olha, você hoje está me devendo X, por quê? Porque você veio nesse dia e comprou. Aí eu consigo dizer: ó, nessa compra você gastou isso. E aqui foram os produtos que você comprou. Depois você veio, comprou mais, então você ficou devendo mais. Depois você veio, pagou, 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 pagou. Não importa o que você está pagando em relação ao que você está recebendo. Isso casa mais com o pequeno negócio, independentemente de ser um negócio pet ou
um negócio não pet. Mas no negócio pet em particular, isso é muito comum de acontecer. Por isso, nós recomendamos fortemente não usar mais o crediário e nas novas instalações dos sistemas, a partir de um determinado momento, há alguns anos atrás, a gente nem instala mais a opção de crediário. É conta cliente, porque é o que é mais fácil de você explicar para o seu cliente. E quem está no crediário até hoje? A gente obrigou a pessoa a mudar? Não, a gente não pode obrigar você a mudar. Mas a nossa sugestão é fazer essa mudança tão logo quanto possível. E aí, como é que a gente faz essa mudança? A gente pega tudo que os seus clientes têm no crediário que ainda não está pago e converte isso numa conta, um saldo inicial negativo dessa conta. Ou seja, se o cliente está devendo quatro parcelas de R$ 100, ele está te devendo R$ 400. A gente converte isso num saldo negativo de R$ 400. E se o cliente tiver um crédito com você, pode acontecer, se você tiver emitido vales e ele está com mais vale do que coisa, ele está com crédito nessa conta. Então ele começa essa conta com um saldo positivo. E aí você vai só ficando trabalhando em cima desse saldo. É um processo de conversão. Ele é, sempre que tem uma mudança, ele realmente tem uma transição, né? Porque quando você faz essa mudança, ele começa um saldo inicial. E aí você não vai conseguir saber inicialmente que produto gerou aquele saldo inicial, porque ele pode ter sido crediário de 10 anos atrás, um monte de parcelas que juntou, mas é uma solução que a gente prefere. Por que que a gente prefere? Porque dá menos trabalho para a gente? Não, porque dá menos trabalho para você lojista, explicar para o seu cliente. Até porque, claro, de certa forma dá menos trabalho para mim também, porque se você não consegue explicar, você pergunta para mim, né? E aí eu vou ter que explicar qual foi a bagunça que foi feita. Do financiamento que você fez, do refinanciamento, do cliente que pagou metade de uma parcela. Sendo que se você fosse um crediário verdadeiro, você não chega para pagar 30%. Você não consegue pagar 30% da parcela do seu carro. Ou você paga ou você não paga. Ricardo, o pessoal já está começando a sair, né? Porque a gente já está chegando aqui ao É. meio-dia, a conversa se Uhum. estendeu bastante. A pessoa que perguntou, uma das pessoas que perguntou sobre o extrato do crediário, ele acabou saindo, mas Hum. ele queria saber o seguinte: aonde é que ele consegue mostrar para o cliente o que foi aquela compra do cliente? O cliente, às vezes, ele quer saber o que foi comprado naquela Uhum. compra. Isso. É, aí já não é no financeiro, né? Aí esse relatório ele vai lá na. Pode É continuar. no relatório histórico do cliente, né? No relatório histórico do cliente, você tem todas as compras que ele fez, o que que aconteceu em cada compra. É, é isso, gente. Eu acho, Ricardo, que eu consegui passar aqui por todo mundo. A Juliana, inclusive, falou que o conta cliente facilita, né, na hora de fazer uma troca, que o cliente, às vezes, naquele momento não quer levar o produto, ele só devolve o produto e aí ele fica com crédito, e aí o conta cliente ajuda nisso. A Juliane também está falando aí que no cadastro do cliente você consegue puxar, né, as vendas. A Vilene também falou, vai no financeiro que você consegue visualizar o que o cliente levou, comprou. É porque Exato. realmente são coisas separadas, né? Uma coisa é quando você está ali com a visão financeira e a outra é a visão da venda, do gasto do cliente, individualmente falando, né?